Lenine. Leon Trotsky. Primeira parte. Lenine e o Velho Iskra. A cisão de 1903 foi, por assim dizer, uma antecipação. Palavras de Lenine em 1910. Sem dúvida alguma, para o futuro grande biógrafo de Lenine, o período do Velho Iskra, a centelha, 1900-1903, apresentará um interesse psicológico excepcional e também grandes dificuldades, pois é precisamente durante esses breves anos que Lenine se torna Lenine. Tal não significa que ele vá deixar de crescer, muito pelo contrário, cresce e em que medida até outubro e mais ainda depois de outubro. Porém, o crescimento é de hora em diante mais orgânico. O salto foi imenso, da conspiração política ao poder do 25 de outubro de 1917. Mas foi, por assim dizer, uma mudança toda ela material, toda exterior, do homem que já havia medido e pesado tudo quanto se podia medir e pesar. Entretanto, no crescimento que precedeu a cisão no segundo congresso do partido, há um impulso, imperceptível exteriormente, mas tanto mais decisivo quanto todo ele era interior. As presentes recordações destinam-se a fornecer ao futuro biógrafo de Lenine alguns dados sobre este período extremamente memorável e significativo do desenvolvimento espiritual de Vladimir Ilyich. Desde então até o momento em que se escrevem estas linhas, decorreram mais de 20 de anos, que correspondem a períodos bem ricos para a memória humana. Poder-se-ão sentir também naturais apreensões. Em que medida esta narrativa reproduzirá exatamente o que se passou? Diria que não deixei de sentir o mesmo temor, e isto durante todo o tempo do meu trabalho, sabendo que já existem demasiadas recordações incoerentes e testemunhos inexatos. Ao escrever este ensaio, não tinha à mão qualquer documento, nenhuma recolha de referências, nenhum dossiê, etc. Penso que foi melhor assim. Tive de me apoiar unicamente na memória, e espero que o meu trabalho espontâneo em tais condições tenha ficado mais bem protegido contra os involuntários retoques retrospectivos que tão dificilmente se evitam, mesmo quando exercemos sobre nós mesmos uma crítica das mais rigorosas. E, finalmente, para as pesquisas futuras, esta crítica até será mais fácil quando se pegar nos documentos e, em geral, em todos os dossiês que se reportam àquele tempo longínquo. Em certas passagens, cito conversas e discussões de então, apresentando-as sob a forma de diálogo. É claro que seria impossível pretender-se uma reprodução exata dos diálogos, decorridos que foram mais de 20 anos. Mas quanto ao essencial, parece-me que a minha caneta me é fiel, e quanto a certas expressões mais vivas, é literal a reprodução. Como se trata de materiais para uma biografia de Lenine, e consequentemente, como isto tem importância excepcional, permitirão-me, espero, que eu diga algumas palavras sobre certas particularidades da minha memória. Recordo-me muito mal da topografia das cidades, e mesmo das habitações. Em Londres, por exemplo, perdi-me mais de uma vez numa distância tão insignificante como a de que havia da habitação de Lenine à minha. Durante muito tempo tive uma péssima memória para fisionomias, mas, neste aspecto, fiz progressos notáveis. Em contrapartida, lembrava-me e lembro-me muito bem das ideias, das suas combinações e das conversas sobre as ideias. Este juízo que faço não é subjetivo, pude me convencer disso e verificá-lo muitas vezes. Outras pessoas que tinham assistido às mesmas conversas transmitiam-nas com menos exatidão do que eu e aceitavam as minhas correções. Convém acrescentar a esta circunstância que, ao chegar a Londres, eu era um jovem provinciano que desejava fortemente conhecer tudo e tudo compreender o mais rapidamente possível. É, portanto, natural que as minhas conversas com Lenine e com os outros membros da redação do Iskra me tenham ficado vivamente gravadas na memória. Eis aqui motivos que o biógrafo deverá ter em conta quando quiser julgar do valor histórico das recordações que vão seguir. Cheguei a Londres em 1902, no outono, creio que em outubro, de manhã cedo. Gesticulando, consegui me fazer compreender por um cocheiro, e o trem conduziu-me a um endereço que eu trazia num papel que era o meu posto de destino.
Este local era a habitação de Vladimir Ilitch. Tinham-me ensinado antecipadamente a lição. Deve ter sido em Zurique. Tinham-me dito que batesse várias vezes com a aldrama da porta. Tanto quanto me lembro, foi Nadezhka Konstantinova quem veio abrir. Deve ter saltado da cama, creio eu, com o barulho que eu fazia. Era ainda muito cedo, e qualquer homem mais experiente do que eu, mais acostumado aos bons costumes da civilização, teria esperado pacientemente 1 hora ou 2 na gare antes de ir bater, por assim dizer, de madrugada à porta de outrem. Mas eu ainda estava com o ímpeto de minha evasão de Verkholensk. Da mesma maneira, ou quase, tinha invadido em Zurique o apartamento de Axelrod, não de madrugada, mas no meio da noite. Vladimir Ilitch estava ainda na cama e o seu rosto tanto refletia amabilidade como um espanto, aliás, compreensível. Foi nestas condições que tivemos a nossa primeira entrevista e que conversamos pela primeira vez. Vladimir Ilitch e Nadezhda Konstantinovna já me conheciam através de uma carta de Claire, M.G. Reginovsky, o qual, em Samara, me tinha, por assim dizer, introduzido oficialmente na organização do Iskra sob o pseudónimo de Peru, a caneta. Foi assim que me receberam. Peru tinha chegado. Ofereceram-me chá, creio que na cozinha-sala de jantar. Lenin, entretanto, vestia-se. Eu relatava a minha evasão e queixava-me do mau estado da Fronteira, organização de passagem para o estrangeiro, do Iskra. Estava ela nas mãos de um estudante de liceu, socialista revolucionário, que tratava os camaradas do Iskra sem grande simpatia por causa de uma dura polémica que se tinha desencadeado. Além disso, os contrabandistas tinham-me depenado impiedosamente, exagerando todos os preços e retribuições acordados. Entreguei a Nadezhda Konstantinovna uma lista algo modesta de endereços e locais de encontro, ou, mais exatamente, informações sobre a necessidade de suprimir certos endereços que de nada valiam. Por incumbência do grupo de Samarra, de Claire e outros, tinha visitado Kharkov, Poltava, Kiev e quase em toda a parte, ou pelo menos em Kharkov e em Poltava, tivera ocasião de verificar o estado extremamente deficiente das ligações entre as organizações. Não me lembro bem se foi nessa manhã ou no dia seguinte que dei um longo passeio em Londres com Vladimir Ilitch. Mostrou-me Westminster por fora e outros edifícios importantes. Não recordo como foi que ele disse, mas sei que meteu esta nuance na frase. É o famoso Westminster deles. É evidente que o deles dizia respeito não aos ingleses, mas aos inimigos. Esta nuance, nunca sublinhada, profundamente orgânica, traduzida sobretudo pelo timbre da voz, existia sempre em Lenin, quando falava de valores culturais, de progressos recentes, das instalações do British Museum, da riqueza das informações do Times, ou muitos anos mais tarde, da artilharia alemã ou da aviação francesa. Eles sabem, eles têm, eles fizeram, eles obtiveram. Mas que inimigos! Uma sombra imperceptível, a da classe dos exploradores, parecia aos seus olhos estender-se sobre toda a cultura humana. E ele era sempre sensível a esta sombra tão claramente visível como a luz do dia. Tanto quanto me lembro, prestei dessa vez muito pouca atenção à arquitetura londrina. Atirado bruscamente de Verkholensk para o estrangeiro, onde de resto me encontrava pela primeira vez, tomava apenas umas primeiras impressões muito sumárias de Viena, de Paris e Londres, e não podia descer a pormenores tais como o Palácio de Westminster. Além do mais, como se compreende, não fora para isso que Vladimir Ilitch me tinha arrastado para esse longo passeio. O seu objetivo era conhecer-me e submeter-me a um exame. E o exame versou efetivamente todas as matérias do curso. Respondi às suas perguntas descrevendo a composição do contingente exilado no Lena e dos agrupamentos que no seu interior se definiam. A grande linha de separação das tendências definia-se então pelas opiniões que se professavam sobre a luta política ativa, o centralismo de organização e o terror. Bem, mas há divergências teóricas sobre a doutrina de Bernstein? Perguntou Vladimir Ilitch. Contei-lhe que tínhamos lido o livro de Bernstein e a réplica de Kautsky. Tínhamos lido isso na prisão de Moscovo e depois nos locais de deportação. Nenhum só marxista entre nós havia elevado a voz em defesa de Bernstein. Achava-se como coisa evidente que Kautsky tinha razão,
mas entre os debates teóricos que prosseguíamos então no plano internacional e nas discussões de organização política, nós não estabelecíamos qualquer relação, não pensávamos sequer na possibilidade de uma relação, até ao momento em que, no Lena, apareceram os primeiros números do Iskra e a brochura de Lenin O que fazer. Contei-lhe também que tínhamos lido com interesse os primeiros livrinhos filosóficos de Bogdanov. Lembro-me perfeitamente do sentido de uma observação de Lenin a este respeito. A pequena obra que tratava da natureza considerada sob um ponto de vista histórico parecia-lhe também a ele apreciável, mas, enfim, Plekhanov não a aprovava. Dizia que aquilo não era materialismo. Nessa altura, Lenin não tinha nenhuma opinião sobre o assunto, contentando-se em transmitir a opinião de Plekhanov, cuja autoridade filosófica respeitava, mas não sem ficar tanto desconcertado. A apreciação de Plekhanov também me surpreendeu bastante. Interroguei ainda Lenin sobre questões económicas. Contei-lhe como na prisão de transferência de deportados na Moscovo tínhamos estudado coletivamente o seu livro O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia e como na Sibéria trabalhámos no livro O Capital, tendo ficado pelo tomo 2. Recordei a enorme quantidade de dados estatísticos que tinham sido trabalhados no O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia. Na prisão de Moscovo falámos muitas vezes em admiração deste trabalho gigante. Pudera, ele não se fez de uma só vez, respondeu Lenin. Era-lhe visivelmente agradável verificar que camaradas jovens estudavam atentamente a mais importante das suas obras económicas. Depois falámos da doutrina de Makhaisky, da impressão que causara aos deportados, daqueles que, em maior ou menor número, ela seduzira. Contei que o primeiro caderno policopiado de Makhaisky nos tinha chegado a Lena vindo de cima e que tinha produzido na maioria de nós uma forte impressão pela sua crítica violenta ao oportunismo social-democrata, no que havia coincidência com a marcha dos nossos próprios pensamentos, determinada pela polémica entre Kautsky e Bernstein. O segundo caderno, onde Makhaisky arrancava a máscara às fórmulas marxistas sobre a produção, vendo aí uma justificação teórica da exploração do proletariado pelos intelectuais, esse tinha-nos indignado e desconcertado. Enfim, o terceiro caderno, que havíamos recebido mais tarde e que continha um programa positivo no qual as sobrevivências do economismo se conciliavam com um embrião de sindicalismo, tinha-nos dado uma sensação de absoluta inconsistência. Quando passámos a falar do meu trabalho futuro, a conversa limitou-se, é claro, a generalidades. Eu queria, antes do mais, tomar conhecimento do que tinha sido recentemente publicado e pensava regressar depois à Rússia ilegalmente. Ficou decidido que começaria por olhar à minha volta. Nadezhda Konstantinovna, para me alojar, levou-me para outro bairro, a uma casa onde habitavam Zassulich, Martov e Blumenfeld, que dirigia a tipografia do Iskra. Havia lá um quarto livre para mim. O apartamento, de acordo com a disposição habitual das habitações inglesas, estava dividido não em comprimento, mas verticalmente. No quarto de baixo morava a dona da casa e os locatários habitavam uns por cima dos outros. Havia ainda uma divisão livre que servia de sala comum, à qual Plekhanov, depois da sua primeira visita, tinha dado o nome de Covil. Neste antro, um pouco por culpa de Vera Ivanovna Zassulich, mas também com a cumplicidade de Martov, reinava a maior das desordens. Era ali que se tomava o café, que nos reuníamos para conversar, que se fumava, etc. Daí a alcunha. Assim começou o curto período londrino da minha existência. Atirava-me avidamente aos números do Iskra e às brochuras do Zarya. É também a essa época que remonta a minha colaboração no Iskra. Para o segundo centenário da fundação da Fortaleza de Schlusselburg, redigi uma nota que foi, creio, o meu primeiro trabalho para o Iskra. Esta nota terminava com uma citação de Homero, ou mais exatamente, do tradutor russo de Homero, Gnedich, falando eu das mãos invencíveis que a Revolução lançaria sobre o czarismo. A caminho da Sibéria de comboio, eu tinha devorado a Ilíada. A nota agradou a Lenin, mas, a propósito das mãos invencíveis, levantou uma dúvida legítima que me transmitiu com um sorriso bonacheirão. Pois bem, mas ele pode ter razão, disse Lenin depois de ter escutado a narrativa. A outra opinião de Alexeyev reportava-se ao livro de Kautsky, O Amanhã da Revolução Social. Eu sabia que esta brochura interessava muito Lenin, brochura que, conforme ele próprio me disse, tinha lido 2 vezes e na qual acabava então de pegar pela 3ª vez. Suponho que ele foi quem me encarregou de ultimar a tradução russa. Quanto a mim, acabava de estudar atentamente a obra, seguindo o conselho de Lenin.
Ora, Alexeyev achava que era obra de um oportunista. Imbecil, disse Lenin e fez uma careta como sempre que acontecia quando não estava satisfeito. Quanto a Alexeyev, este tinha o maior respeito por Lenin. Julgo que para a Revolução, Lenin é mais importante do que Plekhanov. Não repeti essas palavras diante de Lenin, claro, mas disse-as a Martov, que nada respondeu. A redação do Iskra e do Zarya era composta, como se sabe, por 6 pessoas. 3 velhos, Plekhanov, Zazulits e Axelrod, e 3 jovens, Lenin, Martov e Potresov. Plekhanov e Axelrod viviam na Suíça. Zazulits residia em Londres com os jovens. Nessa época, Potresov encontrava-se algures no continente. Esta dispersão dos colaboradores tinha certos inconvenientes, mas Lenin não parecia preocupar-se com isso e até se sentia satisfeito. Antes de me deixar voltar a atravessar a Mancha, iniciou-me com prudência nos assuntos internos do jornal e disse-me, entre outras coisas, que Plekhanov insistia em que toda a redação fosse estabelecer-se na Suíça, mas que ele, Lenin, se opunha a tal transferência, porque isso só poderia prejudicar o trabalho. Foi então que compreendi pela primeira vez, ou antes adivinhei por indícios ténues, que a presença da redação em Londres devia explicar-se por razões entre as quais a polícia, sem dúvida, tinha o seu papel, mas onde também a influência dos redatores alguma coisa tinha a ver. No trabalho corrente de organização política, Lenin desejava a máxima independência possível em relação aos velhos e, sobretudo, a Plekhanov, com o qual já tivera graves conflitos, particularmente ao elaborar um projeto de programa do partido. Os mediadores eram, em casos destes, Zazulits e Martov. Zazulits desempenhava de algum modo o papel de testemunha de Plekhanov nestes duelos e Martov era a testemunha de Lenin. Os 2 intermediários estavam de facto dispostos a conseguir a conciliação e, além disso, tinham muita amizade um pelo outro. Só a pouco e pouco consegui conhecer os diferendos verdadeiramente sérios que tinham surgido entre Lenin e Plekhanov sobre a parte teórica do programa. Lembro-me que Vladimir Ilyich me perguntou o que pensava do programa que acabava de ser publicado, no número 2 do Iskra, se não me engano. Porém, eu tinha apenas assimilado o programa nas suas grandes linhas e, portanto, era incapaz de exprimir uma opinião sobre a questão interna que interessava Lenin. As divergências assentavam na necessidade de definir, segundo Lenin, mais clara e categoricamente as tendências essenciais do capitalismo, a concentração da produção, a decadência das classes intermédias, a diferenciação das classes, etc. Nestas questões, Plekhanov exigia mais reserva e maior prudência. O programa, como se sabe, está todo semeado de mais ou menos que se devem a Plekhanov. Tanto quanto me lembro, de acordo com o que nos contaram Martov e Zazulits, o primeiro esboço de Lenin, em oposição ao de Plekhanov, tinha merecido uma crítica muito dura por parte deste último, formulada em tom de mofa arrogante, com a qual, em casos destes, se distinguia George Valentinovich. Mas não era assim, claro está, que se podia desencorajar ou intimidar Lenin. O conflito tomou um caráter verdadeiramente dramático. Vera Ivanovna, segundo ela própria contou, dissera a Lenin: George Plekhanov é um galgo. Mordisca bem, mas acaba sempre por largar. Você é um bulldog. Quando morde, nunca mais larga. Recordo-me perfeitamente desta frase, bem como da conclusão de Zazulits. Lenin ficou muito contente com esta comparação. Eu mordo e não largo mais? É isso? Perguntou ele ainda, encantado. E Vera Ivanovna imitava com uma bonomia trucista a entonação. Durante a minha estadia em Londres, Plekhanov esteve lá alguns dias. Foi então que o vi pela primeira vez. Visitou a nossa habitação comum, passou pelo covil, mas eu estava ausente. Jorge veio cá, disse-me Vera Ivanovna. Como ele quer vê-lo, vá à casa dele. Que Jorge? Perguntei intrigado, pensando para mim que existia mais um personagem famoso que eu não conhecia. Essa é boa. Plekhanov, nós chamamos-lhe Jorge. Fui à noite à casa dele. Num quarto pequeno estavam com Plekhanov o social-democrata alemão Baer, escritor bastante conhecido, e o inglês Askew. Não sabendo onde me meter, porque todas as cadeiras estavam ocupadas, Plekhanov, não sem ter hesitado, convidou-me a sentar na cama. Achei que era efetivamente natural, não adivinhando que Plekhanov, europeu até às unhas dos pés, não se podia decidir por uma medida tão excepcional, senão num caso de extrema necessidade. A conversa era em alemão, Plekhanov não dominava suficientemente esta língua e limitava-se a monossílabos. Primeiro, Baer referiu-se à maneira como a burguesia inglesa sabia seduzir os operários dignos de atenção, depois falou-se dos predecessores ingleses do materialismo francês. Baer e Askew foram embora logo a seguir.
Jorge Valentinovich esperava, aliás, com razão, ver-me partir com eles, porque já era tarde e não se devia incomodar os donos da casa com o barulho da conversa. Ora, muito pelo contrário, eu pensava nesse momento que a verdadeira conversa ainda mal havia começado. Foi muito interessante o que Baer disse, observei. Sim, a propósito da política inglesa, é interessante. Quanto à filosofia, são bagatelas, respondeu Plekhanov. Vendo que eu não me dispunha a sair, Jorge Valentinovich propôs-me ir beber cerveja ali perto. Fez algumas perguntas sem importância, foi amável, mas havia nessa amabilidade não sei que impaciência escondida. Sentia que a sua atenção estava dispersa. Talvez estivesse simplesmente fatigado de dia de trabalho. No entanto, eu saí pouco satisfeito, com um sentimento de amargura. Durante este período em Londres, como depois em Genebra, encontrava muito mais vezes Zasulitos e Martov do que Lenin. Em Londres, na mesma habitação, em Genebra, almoçando e jantando habitualmente nos mesmos pequenos restaurantes, Martov, Zasulitos e eu víamos-nos muitas vezes por dia, enquanto Lenin vivia no seu ambiente familiar. Por causa disso, cada encontro com ele, fora das sessões oficiais, adquiria a importância de um pequeno acontecimento. Zasulich era uma personagem singular e singularmente simpática. Escrevia muito lentamente, sofrendo verdadeiramente todos os tormentos da criação literária. O que Vera Ivanovna faz não é uma composição, é um mosaico, disse-me um dia nessa época Vladimir Ilyich. E, de fato, ela aplicava o texto frase a frase sobre o papel, andando longamente no quarto de um lado para o outro, deslizando e martelando o chão com as pantufas, fumando sem parar cigarros que ela própria enrolava, atirando pontas ou meio cigarros para todos os lados, sobre os peitoris das janelas, sobre as mesas, espalhando cinzas sobre a blusa, sobre os braços, sobre os manuscritos, no copo de chá e, se a ocasião se apresentasse, para cima do seu interlocutor. Era e manteve-se até o fim uma velha intelectual radical, a quem o acaso tinha infligido a inoculação do marxismo. Os artigos de Zasulich provam que ela tinha assimilado admiravelmente os elementos teóricos de Marx, mas, ao mesmo tempo, a base moral e política de uma radical russa dos anos 70 a 71 conservou-se nela intacta até o fim. Na intimidade, permitia-se amuar contra certos processos ou deduções do marxismo. A palavra revolucionário tinha para si um significado particular, independente da consciência de classe. Lembro-me de ter tido com ela uma conversa acerca dos seus revolucionários nos meios burgueses. Servi-me da expressão, os revolucionários burgueses democratas. Mas não, replicou Vera Ivanovna com um toque de despeito ou mais exatamente de desgosto. Nem burgueses, nem proletários, mas simplesmente revolucionários. Pode dizer-se, é claro, os revolucionários pequeno-burgueses, acrescentou, se meter na pequena burguesia tudo que não se pode encaixar no outro lado. O local de concentração das ideias social-democratas era então a Alemanha, e nós seguíamos com extrema atenção a luta dos ortodoxos contra os revisionistas na social-democracia alemã. Mas sobre isso, Vera Ivanovna pensava apenas o que muito bem entendia, dizendo de repente, está bem, eles acabarão com o revisionismo, eles restabelecerão Marx, eles transformar-se-ão na maioria e, no entanto, viverão com o seu Kaiser. Eles quem, Vera Ivanovna? Os sociais-democratas alemães, claro. Aliás, sobre este ponto, Vera Ivanovna não se enganava tanto quanto naquela altura parecia, muito embora tudo viesse a passar-se de outro modo, que ela não previa e por razões diferentes. Relativamente ao programa de repartição das terras, Zasulich mostrava-se cética. Não que ela recusasse formalmente, mas ria-se disso com bom humor. Recordo-me doutro episódio. Pouco antes do Congresso, veio a Genebra Constantino Konstantinovich Bauer, um dos velhos marxistas, homem aliás pouco equilibrado, que durante certo tempo manteve relações amigáveis com Stroeve, mas que naquela altura hesitava entre o grupo do Iskra e o do Usbovodenia, a emancipação. Em Genebra, começou a pender para o Iskra, mas recusava-se a aceitar o princípio da repartição. Foi à casa de Lenin, a quem já provavelmente conhecia. No entanto, não voltou de lá convencido, sem dúvida porque Vladimir Ilyich, conhecendo sua natureza de Hamlet, não se deu ao trabalho de o persuadir. Eu conhecera Bauer durante a deportação.
Tive com ele uma conversa muito longa sobre aquela malfadada repartição. Não sem muito suor, expus-lhe todas as razões que tivera tempo de reunir ao longo de 6 meses de intermináveis discussões com os socialistas revolucionários e, em geral, com todos os adeptos do programa agrário do Iskra. E eis que nessa mesma noite, Martov, lembro-me que foi ele que comunicou na reunião da redação, em minha presença, que Bauer havia ido à sua casa e se declarara definitivamente partidário do Iskra. Trotsky, dizia-se, teria-lhe dissipado todas as dúvidas. E quanto à repartição, ele também está convencido? Perguntou Zassulich, quase assustada. Muito particularmente quanto à repartição. O pobre! Exclamou Vera Ivanovna com um tom tão impagável que desatamos todos a rir. Lenin disse-me um dia: em Vera Ivanovna, muitas coisas assentam na moral, no sentimento. E contou-me que ela e Martov teriam parecido a inclinar-se para o terror individual quando Val, o governador de Vilna, mandou vergar os manifestantes operários. Vestígios deste desvio temporário, como diríamos hoje, podem ser encontrados em um dos números do Iskra. Eis, creio, o que se terá passado. Martov e Zassulich estavam a preparar o número sem o auxílio de Lenine, que se encontrava no continente. Recebeu-se um telegrama sobre a aplicação da vergasta aos detidos de Vilna. Em Vera Ivanovna acordo heroína radical que atira sobre Trepov, porque este mandava chicotear os detidos políticos. Martov apoiou-a nessa ocasião. Ao receber o último número do Iskra, Lenine ficou indignado. É o primeiro passo para a capitulação face ao socialismo revolucionário, gritou. Ao mesmo tempo, recebeu-se um protesto de Plekhanov. Este episódio teve lugar antes da minha chegada a Londres, podendo muito bem acontecer que haja algumas inexatidões na minha narrativa. Porém, da base do incidente lembro-me eu sem risco de erro. É certo que, dizia-me Vera Ivanovna à laia de explicação, não se trata aqui de maneira nenhuma do terror como sistema, mas eu penso que através do terror se pode ensinar essa gente a nunca mais chicotear. Zassulich nunca entrava em verdadeiras discussões, menos ainda sabia falar em público. Nunca respondia diretamente aos argumentos do seu interlocutor, mas dentro dela gerava-se qualquer coisa, e depois, bruscamente, inflamava-se e lançava rapidamente, tão rápido que quase sufocava, uma série de frases, dirigindo-se não a quem dela esperava uma resposta, mas àquele que, assim o julgava, era capaz de a compreender. Se os debates decorriam segundo um processo regulamentar sobre a direção de um presidente, Vera Ivanovna nunca se inscrevia para tomar a palavra, pois para dizer qualquer coisa tinha necessidade de se excitar. Mas, em tal caso, mesmo assim ela falava, sem ligar nenhuma às inscrições, formalidade que desprezava em absoluto, e interrompia sempre tanto o orador como o presidente, dizendo até o fim o que tinha para dizer. Para compreender, era necessário entrar por reflexão no curso dos seus pensamentos. E os seus pensamentos, justos ou errados, eram sempre interessantes e só a ela pertenciam. Não é difícil imaginar o contraste que representava Vera Ivanovna com seu radicalismo difuso e seu subjetivismo, com toda a sua desordem, em relação a Vladimir Ilyich. Não se pode dizer que não houvesse entre ambos simpatia, mas o que é certo é que também ali existia o sentimento profundo de uma incompatibilidade orgânica. Entretanto, Zassulich psicologicamente sentia desde então, não sem um certo desagrado, a força de Lenine. Era o que ela queria exprimir com a frase: ele morde e não larga mais. A complexidade das relações existentes entre os membros da redação só se me foi tornando inteligível a pouco, e não sem esforço. Tinha chegado a Londres, como já disse, como um provinciano autêntico, em todos os sentidos da palavra. Não só me encontrava no estrangeiro pela primeira vez, como também nunca tinha visto Petersburgo. Em Moscou, como em Kiev, vivera apenas na prisão de transferência. Só conhecia os escritores marxistas através de seus artigos. Na Sibéria, tinha lido números do Iskra e O que fazer de Lenine. A respeito de Ilyich,
autor do Desenvolvimento do Capitalismo, ouvira vagamente falar na prisão de Moscou, por Vanovsky, creio, como sendo a estrela mais próxima da social-democracia. Sabia poucas coisas de Martov e nada sobre Potresov. Em Londres, estudando afanosamente o Iskra, o Zarya e, em geral, as nossas publicações no estrangeiro, encontrei um dos números do Zarya em que havia um brilhante artigo dirigido contra Prokopov, sobre o papel e o significado dos sindicatos. Quem é este Molotov? Perguntei a Martov. É Parvus. Mas eu também nada sabia sobre Parvus. Tomava o Iskra como um todo, e durante esses meses, a ideia de ali procurar, no jornal ou na redação, tendências, nuances, influências, etc., era-me interiormente hostil. Lembro-me de ter notado que alguns editoriais e artigos do Iskra, se bem que não assinados, eram redigidos por alguém que falava de si próprio na primeira pessoa. Naquele número eu disse, já escrevi sobre este assunto, etc. Tirei informações para conhecer o autor desses artigos. Acontece que tudo era de Lenine. Em uma conversa fiz-lhe notar que, na minha opinião, do ponto de vista literário, não vinha muito a propósito falar na primeira pessoa em artigos não assinados. Por que acha falta de propósito? Perguntou ele, intrigado, pensando talvez que naquele momento eu não estava de fato falando por acaso e não exprimia apenas uma opinião pessoal. Parece-me que é assim, respondi sem precisão, pois não tinha uma ideia nítida sobre o assunto. Não sou da sua opinião, disse Lenine com um riso enigmático. Nessa época, este processo literário podia parecer imbuído de um certo egocentrismo. Na realidade, dando aos seus artigos, mesmo aos não assinados, um caráter singular, Lenin imprimia uma garantia à sua linha doutrinária, pois não estava lá muito seguro quanto a dos seus colaboradores mais próximos. Devemos aqui reconhecer, no mais ínfimo pormenor, esta obstinada tensão para o objetivo, perseverante, persistente, independente de todas as convenções, indiferente às formalidades, que caracteriza essencialmente Lenin como chefe. O diretor político do Iskra era ele, mas Martov era o seu principal recurso como redator. Escrevia fácil e interminavelmente, tal como falava. Quanto a Lenin, esse passava longas horas na biblioteca do British Museum, onde trabalhava nas questões teóricas. Recordo-me que um dia, na sala de leitura, Lenin escreveu um artigo contra Nadezhdin, o qual tinha então na Suíça a sua pequena casa editora, formando uma espécie de grupo intermédio entre os social-democratas e os socialistas revolucionários. Entretanto, Martov, na noite anterior, ele trabalhava sobretudo de noite, tivera tempo de escrever um grande artigo sobre Nadezhdin e enviara-o a Lenin. Você leu o artigo do Júlio? Perguntou-me Vladimir Ilyich no museu. Li. Que pensa dele? Parece-me bom. Bem, pode ser bom, mas não é suficientemente claro. Não tira conclusões. Acabei de tomar aqui algumas notas, mas não sei de momento o que lhes fazer, a menos que as acrescente como observações complementares ao artigo do Júlio. Passou-me um caderninho cheio de notas escritas a lápis. No número seguinte do Iskra, o artigo de Martov apareceu com as notas de Lenin em pé de página. Nem o artigo nem as notas estão assinadas. Não sei se estas notas foram incluídas nas obras completas de Lenin. Garanto que o autor é ele. Meses mais tarde, nas semanas que precederam o Congresso, houve na redação um violento incidente entre Lenin e Martov, que estavam em desacordo sobre a tática das manifestações de rua, mais exatamente sobre a questão da luta armada contra a polícia. Lenin dizia que era preciso criar pequenos grupos armados e treinar operários militantes para se baterem contra as forças da polícia. Martov opunha-se a esta ideia. O debate teve lugar perante a redação. Mas não dará isso origem a qualquer coisa do gênero de um terrorismo de grupos? Perguntei eu a propósito. Devo lembrar que, neste período, a luta contra a tática terrorista dos socialistas revolucionários desempenhava um grande papel na nossa ação. Martov agarrou nesta observação e desenvolveu a ideia de que era preciso ensinar a proteger as manifestações de massa contra a polícia, mas não criar grupos de combate. Plekhanov, de quem eu e sem dúvida os outros esperávamos alguma coisa, furtou-se a qualquer resposta, convidando somente Martov a esboçar um projeto de resolução que permitisse debater a questão sobre um texto determinado.
Este episódio foi aliás abafado pelos acontecimentos que o Congresso nos trazia. Fora das reuniões e das conferências, não tive muita oportunidade de observar Martov e Lenin em diálogo. As longas discussões, as conversas caóticas, que degeneravam constantemente em mexicros de emigrados e tagarelices, gênero de ocupação pela qual Martov se sentia atraído, já então desagradavam a Lenin. Este prodigioso maquinista da revolução, fosse na política, fosse nos trabalhos teóricos, nos estudos filosóficos, como no estudo das línguas estrangeiras ou nas conversações, tinha apenas uma e a mesma coisa em vista: o objetivo final. Era talvez o mais inflexível utilitarista que jamais terá saído do laboratório dos tempos. Mas como seu utilitarismo se caracterizava pela mais ampla grandeza histórica, sua personalidade nunca diminuiu nem empobreceu com isso. Pelo contrário, desenvolvia-se e enriquecia incessantemente à medida que cresciam sua experiência da vida e sua esfera de ação. Ao lado de Lenin, Martov, nessa época, seu mais próximo companheiro de luta, já não se sentia à vontade. Ainda se tratavam por tu, porém começava a sentir-se um pequeno esfriamento em suas relações. Martov vivia muito mais do momento presente, das ranjas, do trabalho corrente de publicista, das polêmicas, últimas novidades e tagarelices. Lenin, mastigando os fatos do dia a dia, penetrava profundamente pelo pensamento no amanhã. Martov tinha inúmeras e por vezes brilhantes intuições, concebia hipóteses, fazia propostas que ele próprio depois esquecia. Lenin retinha o que necessitava e somente no momento em que necessitava. A transparente fragilidade dos pensamentos de Martov obrigou muitas vezes a Lenin a abanar a cabeça em sinal de apreensão. Ainda não tinha havido tempo de definir-se, nem mesmo de aparecer qualquer diferença entre as linhas políticas. Só podem sentir-se as diferenças voltando ao passado, à luz do que depois aconteceu. Mais tarde, quando da cisão no segundo congresso, os colaboradores do Iskra se dividiram em duros e moles. Estas denominações, como se sabe, ocorreram nos primeiros tempos, o que provava que ainda não havia nenhuma linha de divisão, havendo, no entanto, uma diferença na maneira de abordar as questões, na decisão, na persistência para o objetivo final. Voltando às relações entre Lenin e Martov, pode-se dizer que antes da cisão, antes do Congresso, Lenin já era um duro, enquanto Martov era um mole. E ambos bem o sabiam. Lenin observava Martov, a quem muito estimava, com um olho crítico e ligeiramente desconfiado. Martov, sentindo esse olhar, ficava aborrecido e, em resultado de um tique nervoso, erguia os seus magros ombros. Quando se encontravam e conversavam, já não havia entre eles entoações amigáveis, brincadeiras, ou, pelo menos, eu não me apercebia disso. Lenin, ao falar, deixava escorregar o olhar para o lado de Martov, e os olhos deste vitrificavam-se sob as lunetas que nunca limpava. E quando Vladimir Ilitch falava comigo de Martov, havia na sua voz uma nuance particular. O quê? Foi o Júlio que disse isso. E então o nome de Júlio era pronunciado de uma certa maneira, ligeiramente sublinhada, como se Lenin fizesse um aviso. Ele é bom, sem dúvida. Ele é bom, é mesmo notável, mas infelizmente é um brando. Sem dúvida alguma, Vera Ivanovna tinha também sobre Martov uma certa influência, não política, mas psicológica, conservando-o um pouco afastado de Lenin. É claro que o que eu aqui digo é mais uma generalização psicológica do que a constatação de um fato imaterial, e isto reporta-se a coisas que se passaram já lá vão 22 anos. Durante este tempo, muitas outras coisas vieram inscrever-se na minha memória e na imagem que dou de momentos imponderáveis para caracterizar relações pessoais, pode haver inexatidões ou um desvio de perspectiva. Qual a parte da memória e qual a da imaginação que reconstrói involuntariamente à sua maneira o passado? Penso, contudo, que no essencial a minha memória reproduz o que se passou e como se passou. Depois das minhas conferências experimentais, por assim dizer, em Whitechapel, Alexeyev apresentou sobre isso um relatório à redação. Mandaram-me fazer conferências no continente, em Bruxelas, Liege e Paris. O tema destas conferências era o seguinte: do materialismo histórico e do modo como ele é compreendido pelos socialistas revolucionários. Vladimir Ilitch mostrou muita curiosidade pelo assunto. Apresentei-lhe um resumo pormenorizado, acompanhado de citações.
Aconselhou-me a trabalhar o tema e a fazer sobre ele um artigo para o número seguinte do Zaria, porém não tive tal audácia. De Paris, fui logo de seguida chamado por telegrama a Londres. Tratava-se de me enviarem ilegalmente à Rússia, de acordo com o esquema de Vladimir Ilyich. Lá queixavam-se de carências, da falta de camaradas, e era Claire, creio, que reclamava o meu regresso. Mas mal tivera tempo de chegar a Londres, já o plano estava modificado. L.G. Deutz, que então se encontrava em Londres e era muito bom para mim, contou-me mais tarde como intervira a meu favor, demonstrando que este adolescente, nunca me chamava de outra maneira, tinha necessidade de viver no estrangeiro para completar sua instrução. Lenin, após discutir um pouco, aceitou a ideia. Era muito sedutor trabalhar na organização russa do Iskra, no entanto, aceitei de bom grado ficar ainda um tempo no estrangeiro. Um domingo fui com Vladimir Ilyich e Nadezhda Konstantinovna à Igreja Socialista de Londres, onde um mitin social-democrata se fazia acompanhar de canto de salmos piedosamente revolucionários. O orador era um compositor tipógrafo que regressara, creio, da Austrália. Vladimir Ilyich traduzia-nos em voz baixa o seu discurso, o qual tinha um sentido bastante revolucionário, pelo menos para essa época. Em seguida, todos se levantaram e cantaram: Deus Todo-Poderoso faz com que não haja mais sobre a terra nem reis, nem ricos ou qualquer coisa do gênero. Há no proletariado inglês uma multidão de elementos revolucionários e socialistas que estão dispersos, mas tudo isso se combina com o conservadorismo, a religião, os preconceitos e não consegue vingar e generalizar-se. Interessa aqui fazer notar que Zasulich e Martov viviam completamente à margem do movimento operário inglês, estando totalmente absorvidos pelo Iskra e por aquilo que o rodeava, enquanto Lenin, de tempos em tempos, fazia incursões nos meios operários ingleses. É inútil dizer que Vladimir Ilyich, Nadezhda Konstantinovna e a mãe desta viviam mais que modestamente. Regressados da Igreja Social-Democrata, almoçamos na pequena cozinha, sala de jantar, da habitação composta por 2 divisões. Vejo ainda os pequenos bocados de carne grelhada que foram servidos na frigideira. Tomou-se chá, gracejaram, como sempre, sobre o meu regresso à casa, perguntando se seria capaz de encontrar sozinho o caminho. Eu era muito desastrado para reconhecer as ruas e, com a minha tendência para a sistematização, chamava esta deficiência de a minha cretinice topográfica. Aproximava-se a data fixada para o Congresso e, finalmente, decidiu-se transferir o centro do Iskra para Genebra. A vida lá era incomparavelmente mais barata e as ligações com a Rússia mais fáceis. Lenin, contra a vontade, consentiu. Endossaram-me para Paris, de onde, juntamente com Martov, deveria partir para Genebra. A preparação do congresso intensificou-se. Pouco tempo depois, também Lenin chegou a Paris. Deveria fazer 3 conferências sobre a questão agrária, na Escola de Altos Estudos Sociais, escola fundada em Paris pelos professores que haviam sido escorrados das universidades russas. Os estudantes marxistas tinham insistido para que Lenin fosse convidado, tanto mais que Chernov já havia tomado a palavra neste estabelecimento. Os professores estavam preocupados e suplicavam ao conferencista agressivo que, na medida do possível, não provocasse polêmica. Mas Lenin recusou a aceitar qualquer condição e começou a primeira conferência dizendo que o marxismo era uma teoria revolucionária, a qual, por conseguinte, provocava polêmica, mas esta combatividade não estava em nada a ver com seu caráter científico. Lembro-me que antes desta primeira conferência, Vladimir Ilyich estava muito excitado. Porém, na tribuna, dominou-se logo, ou pelo menos tinha ar disso. O professor Gambarov, que viera para o ouvir, comunicou a Deutsch a sua impressão em 2 palavras: um verdadeiro professor. Este homem amável julgava que fazia o maior dos elogios. Em todas as conferências, entrou a polémica contra os populistas e o social-reformista agrário David, que Lenin punha ao lado dos populistas. Entretanto, as lições mantiveram-se no âmbito da teoria económica, sem tocar na luta política de então, no programa agrário da social-democracia, dos socialistas revolucionários, etc. O conferencista quisera limitar-se assim, tendo em conta o caráter académico da cátedra. Mas, depois da 3ª lição, Lenin fez uma conferência política sobre a questão agrária numa sala, creio que no número 11O da Avenida de Choisy.
Esta reunião foi organizada não pela Escola de Altos Estudos, mas pelo grupo parisiense do Iskra. A sala estava cheia. Todos os estudantes da escola foram lá ouvir as deduções práticas do curso teórico que lhes tinha sido ministrado. A preleção incidiu sobre o programa agrário do Iskra dessa época e, em particular, sobre a restituição às comunas das terras repartidas. Não me recordo do nome dos opositores que tomaram a palavra, mas lembro-me que, na sua conclusão, Vladimir Ilitch foi maravilhoso. Um dos camaradas parisienses do Iskra disse-me à saída: "Hoje Lenin ultrapassou-se." Como é habitual, os camaradas foram com o conferencista para o café. Estavam todos muito satisfeitos e o próprio Lenin encontrava-se num estado de agradável excitação. O tesoureiro do grupo, muito contente, comunicou-nos o montante da receita que ia entrar na caixa do Iskra, qualquer coisa como 75 ou 100 francos, uma soma que não era de desprezar. Passou-se isto no princípio de 1903. Não posso neste momento determinar exatamente a data, mas julgo que não será muito difícil fazê-lo, se é que não está já feito. Foi durante esta estadia de Lenin em Paris que se decidiu fazê-lo assistir a um espetáculo de ópera. N.I. Sedova, membro do Iskra, ficou encarregado disso. Vladimir Ilitch foi à ópera cômica e regressou com a pasta que não largava desde que ia dar os cursos na Escola dos Altos Estudos. Representava-se Louise, de Gustave Charpentier, um drama lírico cujo tema é muito democrático. Formávamos um grupo no galinheiro. Além de Lenin, Sedova e eu, estava também Martov, creio. Não me lembro dos outros. Esta ida à ópera cômica incluiu um pequeno incidente completamente estranho à música, mas que, no entanto, se gravou fortemente na minha memória. Lenin tinha comprado sapatos em Paris, mas eram muito apertados. Sofreu durante várias horas e finalmente decidiu desfazer-se deles. Como por acaso os meus próprios sapatos precisavam de ser substituídos. Lenin deu-me os dele e ao princípio pareceu-me que eram mesmo da minha medida. Tão contente fiquei. Decidi estreá-los ao ir à ópera cômica. Na ida tudo correu bem, mas no teatro comecei a sentir que a coisa estava a correr mal. Talvez por isso não me lembre da impressão que a ópera causou a Lenin e a mim próprio. Recordo apenas que ele estava então muito disposto a brincar e que ria muito. No regresso eu já sofria cruelmente e Vladimir Ilitch, sem qualquer piedade, gozou-me durante todo o caminho. No entanto, havia uma certa comiseração na sua troça. Não tinha ele próprio sofrido o suplício dos sapatos durante várias horas? Falei atrás na agitação que sentia Lenin antes de começar as suas conferências. Impõe-se voltar ao assunto. Emoções deste género manifestaram-se em Lenin noutras circunstâncias e muito mais tarde quando teve de aparecer em público, e muito mais fortes quanto mais estrangeiro era o auditório para ele e quanto mais acidental a ocasião. O modo de falar de Lenin mostrava-se sempre cheio de segurança, de veemência. Ele dizia rapidamente o que tinha para dizer, de modo que os seus discursos eram uma prova bastante dura para os estenógrafos. Mas quando não se sentia à vontade, a sua voz ficava com um som que não era dele e que se parecia como uma espécie de eco refletido e impessoal. Pelo contrário, quando Lenin sentia que o auditório era precisamente aquele que tinha grande necessidade de o ouvir, então a voz adquiria uma extrema vivacidade, tornava-se leve e persuasiva. Já não era a voz de um orador, no sentido comum do termo, era a voz de um conversador, mas elevado ao tom necessário à tribuna. Já não era a arte oratória, ultrapassava a eloquência vulgar. Poderá-se objetar, é verdade, que qualquer orador fala muito melhor quando se sente entre os seus. Em geral, está correto, mas a questão reside em saber em que auditório e em que circunstâncias um orador se sente como em casa. Os europeus, do tipo Van der Velde, formados nos hábitos parlamentares, precisam de um certo envolvimento solene e de tudo aquilo que apela à eloquência, nas reuniões que se celebram aniversários ou que se tributam homenagens a entidades. Sentem-se de facto bem. Mas, para Lenin, reuniões deste gênio representavam verdadeiras desgracinhas pessoais. Ele falava com muito brilho e de maneira persuasiva quando tinha de analisar questões de política de combate. As suas melhores peças de oratória devem ser os discursos que proferiu no Comitê Central nas vésperas de outubro.